Meu filho me levou para a mata para um piquenique. Ele me abandonou lá e foi embora. Ele não sabia que eu tinha a chave reserva do carro e um rastreador GPS na minha bolsa. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso soar familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Eu acordo toda manhã no meu pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio antigo na aclimação. O elevador range como um fantasma velho, e o cheiro da comida da Dona Célia atravessa as paredes finas. Minhas articulações doem quando coloco as pernas para fora da cama. 73 anos, e em alguns dias sinto cada um desses anos pesando nos meus ombros como um casaco pesado que não consigo tirar. A rotina da manhã nunca muda. Primeiro o café, puro, porque aprendi a viver sem os pequenos luxos. Depois, pego meu celular, rolando por mensagens que nunca parecem incluir meu nome. Minha lista de contatos tem 27 pessoas, mas na maioria dos dias, poderia estar vazia. O silêncio se estica pelo meu apartamento como uma coisa viva, se acomodando nos cantos onde antes ficavam os porta-retratos da família. Eu me lembro de dobrar aquela toalha de mesa xadrez, vermelha e branca, na noite anterior ao que eu pensei que seria nosso piquenique. Minhas mãos alisaram cada ruga, assim como eu costumava fazer quando o Tiago era pequeno e a gente estendia um lençol no Parque Ibirapuera. Ele tinha 8 anos na época, uma janelinha nos dentes e cheio de curiosidade, correndo atrás de pombos enquanto eu tirava da cesta os sanduíches cortados em triângulos perfeitos. Para onde foi aquele menino? Quando ele se tornou esse estranho que só me liga quando precisa de alguma coisa. A mensagem de texto chegou numa manhã de terça-feira, em maio. Mãe, quer fazer um piquenique neste fim de semana? Faz tempo que a gente não passa um tempo junto. Eu fiquei olhando para aquelas palavras até meus olhos embaçarem de lágrimas. Finalmente pensei. Finalmente, meu filho quer ficar comigo. Eu deveria ter sido mais esperta. Deveria ter visto o padrão, mas a esperança é uma coisa teimosa, especialmente no coração de uma mãe. Sabe quando a gente consegue sentir o cheiro de lembranças? Naquela manhã, juro que podia sentir o cheiro do shampoo de bebê dele misturado com o ar fresco de outono que entrava pela janela da minha cozinha. Fui ao supermercado e comprei tudo o que eu lembrava que ele gostava. Torta de maçã da padaria, daquelas mais caras na embalagem de plástico transparente. Pão francês com presunto e queijo prato, com fatias grossas do jeito que ele gostava. Até aquelas batatinhas importadas que custam o dobro das normais. Arrumei tudo na minha velha cesta de Vime, aquela com a alça quebrada que estou para consertar há 3 anos. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu embrulhava os sanduíches em papel manteiga. A empolgação parecia algo estranho no meu peito. Como usar um vestido que não me serve mais direito? Quando foi a última vez que alguém, qualquer pessoa, me convidou para ir a algum lugar? A manhã de sábado chegou fresca e clara. Maio em São Paulo tem esse jeito de deixar tudo com cara de cartão postal. Uma luz dourada e folhas secas por todo lado. Vesti meu melhor suéter, aquele azul que costumava realçar meus olhos antes que eles desbotassem para esse cinza cansado. Passei até batom, algo que não fazia há meses. Olhando no espelho do banheiro, tentei ver o que meu filho poderia ver. Será que ele notaria que eu tinha emagrecido? Será que ele se importaria que eu estivesse solitária? A batida na porta veio exatamente às 10h30. Pontual, pensei. Isso já é alguma coisa. Pelo olho mágico vi Tiago no corredor, com as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta, olhando para o celular. Sempre o celular. Mesmo quando estava aqui, ele não estava de verdade. Pronta, mãe? Ele perguntou quando abri a porta. Nenhum abraço. Nenhum comentário sobre minha aparência ou o esforço que eu claramente tinha feito. Apenas essas 2 palavras, ditas para o espaço em algum lugar acima do meu ombro esquerdo. O caminho de carro começou de forma agradável. Falamos sobre o tempo, sobre como as árvores estavam mudando de cor mais tarde este ano. Conversa fiada,
do tipo que você tem com estranhos no elevador. Eu fiquei esperando ele perguntar como eu estava, perguntar de verdade, não apenas a versão educada. Mas as perguntas nunca vieram. Conforme nos afastávamos da cidade, os prédios deram lugar aos subúrbios e depois à mata. O GPS no painel do carro mostrava que estávamos indo para o norte, em direção a áreas que eu não reconhecia. Quando perguntei para onde estávamos indo, ele apenas disse que era uma surpresa, um lugar especial que ele havia encontrado. Sua voz tinha um tom que não consegui identificar na hora. Mas, olhando para trás, me pergunto se era culpa. O carro finalmente parou no que parecia ser a entrada de uma trilha. Sem estacionamento, sem mesas de piquenique, apenas um caminho de terra estreito desaparecendo na mata fechada. Meu estômago gelou um pouco, mas eu disse a mim mesma para confiar nele. Este era meu filho, meu menino. A criança que carreguei por 9 meses, cuidei durante as febres. Ensinei a andar de bicicleta no parque atrás da nossa antiga casa na Muca. É aqui, ele disse, saindo do carro. Eu me atrapalhei com a pesada cesta de piquenique e, por um momento, pensei que ele poderia me ajudar. Em vez disso, ele caminhou na frente, me deixando para me virar sozinha. O caminho era irregular, cheio de raízes. Mais difícil de andar do que eu esperava. Meus joelhos protestaram a cada passo, mas fiquei quieta. Eu não queria ser a velha reclamona, o fardo que ele já parecia me ver. 20 minutos mata adentro. Ele parou em uma pequena clareira. Nenhuma mesa de piquenique, nenhum banco, apenas um círculo de grama cercado por pinheiros imponentes. O silêncio aqui era profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento nos galhos lá no alto. Deveria ter sido um lugar pacífico, mas algo parecia errado. O jeito como ele checava o celular constantemente. O jeito como seus olhos corriam para todos os lados, menos para o meu rosto. Estendi a toalha de mesa no chão, meus joelhos estalando enquanto me ajoelhava para alisar os cantos. A cesta parecia mais pesada do que naquela manhã, ou talvez eu estivesse apenas cansada da caminhada. Naquela toalha xadrez vermelha, arrumei tudo que havia trazido, cada item colocado com cuidado. Os sanduíches, a torta, os guardanapos bons que eu guardava para ocasiões especiais. Parece bom, mãe, ele disse, mas sua voz estava distraída, distante. Ele estava digitando no celular de novo, o polegar se movendo rapidamente pela tela. Eu queria perguntar para quem ele estava mandando mensagem, o que era tão importante que não podia esperar nosso almoço juntos. Mas segurei a língua, como aprendi a fazer ao longo dos anos. Comemos em quase silêncio. Comentei sobre como as árvores eram bonitas, como era pacífico longe do barulho da cidade. Ele balançou a cabeça e fez sons de concordância, mas eu podia ver que sua mente estava em outro lugar. A cada poucos minutos, seu celular vibrava, e ele olhava para ele com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ansiedade? Expectativa? Algo mais sombrio? Então aconteceu. Sem aviso, sem explicação, ele se levantou. Preciso fazer uma ligação, disse ele, ainda olhando para o celular. Coisa de trabalho. Você sabe como é. Observei-o caminhar até a beira da nossa pequena clareira, com o telefone pressionado contra a orelha. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas sua postura mudou. Tenso. Urgente. Aquilo não era uma ligação de trabalho. Era outra coisa. 20 minutos se passaram. Depois 30. As sombras estavam ficando mais longas e a temperatura começava a cair. Tiago? Chamei baixinho. Está tudo bem? Ele se virou então, e por um segundo, vi algo em seu rosto que me gelou mais do que o ar de maio. Não era amor ou preocupação ou mesmo uma leve irritação. Era cálculo. Cálculo frio e medido, como se ele estivesse resolvendo um problema de matemática na cabeça. Na verdade, mãe, preciso voltar, disse ele, caminhando em minha direção, mas sem se sentar. Surgiu uma coisa. Emergência no trabalho. Comecei a guardar as coisas do piquenique, as mãos se movendo automaticamente, mesmo enquanto minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. Estávamos aqui há menos de 1 hora. Os sanduíches mal foram tocados,
A torta ainda estava na embalagem. Todos os meus preparativos cuidadosos, toda a minha esperança, condensados nesta arrumação apressada enquanto meu filho estava de pé ao meu lado, com as chaves já na mão. Mas então, ele não estava mais ao meu lado. Ele estava se afastando de volta à trilha que havíamos feito para entrar na mata. Parei de guardar as coisas e olhei para cima, confusa. Tiago? Chamei. Onde você vai? Ele parou sem se virar. Já volto, mãe. Só preciso checar uma coisa. E então ele se foi, engolido pelas árvores e pelas sombras crescentes, deixando-me sozinha em uma clareira que eu não reconhecia, em uma mata que eu nunca tinha visto antes, sem ideia de como voltar para a civilização. No começo pensei que era exatamente o que ele disse. Uma ausência breve. Talvez ele tivesse esquecido algo no carro. Sentei-me na toalha de mesa e esperei, ouvindo o som de passos na trilha. O vento aumentou, fazendo folhas secas voarem pela grama. Em algum lugar à distância, um galho estalou e caiu. 10 minutos se tornaram 20. 20 se tornaram 40. O sol estava mais baixo agora, projetando sombras longas que pareciam me alcançar com dedos escuros. Minha garganta estava seca, e percebi que havia terminado minha garrafa de água durante o almoço. A temperatura estava caindo rápido e meu suéter leve de repente pareceu inadequado contra o frio crescente. Foi quando o medo real começou. Não o pânico rápido de um momento de surpresa, mas a percepção lenta e rasteira de que algo estava muito, muito errado. Chamei o nome dele, mais alto desta vez, minha voz ecoando estranhamente na mata vazia. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento e o chamado distante de um pássaro que não consegui identificar. Tentei ligar para o celular dele, direto para a caixa postal, com aquela voz artificialmente alegre que dizia que ele não estava disponível no momento, mas retornaria assim que possível. A mesma mensagem que eu vinha ouvindo há meses, sempre que ligava, só que desta vez parecia uma porta se fechando na minha cara. Levantar doeu. Meus joelhos enrijeceram enquanto eu estava sentada esperando, e a cesta de piquenique parecia impossivelmente pesada enquanto eu tentava juntar nossas coisas. Mas qual era o sentido? Para onde eu as levaria? Eu nem sabia em que direção ficava o carro, supondo que o carro ainda estivesse lá. A trilha, quando finalmente a encontrei novamente, parecia diferente de alguma forma. Tínhamos vindo da esquerda ou da direita? As árvores pareciam todas iguais, altas, escuras e indiferentes ao meu pânico crescente. Escolhi uma direção e comecei a andar. A cesta de piquenique ficando mais pesada a cada passo, minha respiração saindo em pequenas golfadas no ar frio. 20 minutos depois, me vi de volta na mesma clareira. A toalha vermelha ainda estava estendida no chão onde eu a deixara. Uma acusação brilhante contra a grama que escurecia. Eu havia andado em um círculo completo sem perceber. A mata me engolira, e eu estava perdida. Sentei-me com força em um tronco caído e deixei a verdade me invadir. Isso não foi um acidente. Não foi uma emergência de trabalho ou um item esquecido no carro. Meu filho me trouxe aqui de propósito, para este lugar remoto onde ninguém me encontraria rapidamente. Ele havia planejado isso, pensado nisso, tomado uma decisão sobre o que fazer com sua mãe idosa. A palavra abandonada parecia muito clínica para o que estava acontecendo comigo. Isso era algo mais profundo, mais pessoal. Isso era um apagamento. Eu estava sendo riscada da vida dele com a mesma eficiência com que se apaga um contato do celular. Enquanto a escuridão começava a cair, fiz algo que não fazia há anos. Abri minha bolsa e fiz um inventário do que eu realmente tinha comigo, não do que eu gostaria de ter. Batom. Lenços de papel. R$ 80 em dinheiro. Meus cartões do plano de saúde. Óculos de leitura com uma lente levemente trincada. E então, no fundo da bolsa, meus dedos encontraram duas coisas que mudariam tudo. A primeira foi uma chave reserva do carro do Tiago, a que ele me dera meses atrás quando estava trocando as fechaduras. Para o caso de uma emergência, mãe, ele dissera na época.
Nunca se sabe quando você pode precisar. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão amarga. A segunda foi algo que eu tinha esquecido que tinha. Um pequeno rastreador GPS, não maior que uma caixa de fósforos, que minha vizinha, Dona Rosa, me dera depois que sua própria bolsa foi roubada no metrô. É só colocar na bolsa, ela disse. Hoje em dia, todo cuidado é pouco. O aparelhinho ficava com a bateria descarregada na maior parte do tempo, mas quando apertei o botão na lateral, uma pequena luz verde piscou. 24% de bateria. O suficiente para obter uma localização, se eu tivesse sorte. O suficiente para salvar minha vida se o sinal fosse forte o bastante para atravessar a copa das árvores. Ativei o rastreador GPS e esperei, rezando para qualquer força que pudesse estar ouvindo que a tecnologia moderna tivesse sucesso, onde o senso de obrigação familiar do meu filho havia falhado. A pequena tela brilhou na escuridão crescente, procurando por satélites, calculando minha posição na vasta natureza selvagem onde fui deixada para morrer. Porque era isso, não era? Tentativa de assassinato por abandono. Ah, Tiago provavelmente disse a si mesmo que não era tão sério. Provavelmente se convenceu de que eu encontraria o caminho de volta, que alguém me encontraria, que não machucaria ninguém de verdade. Assim como ele se convenceu ao longo dos anos de que sua negligência não era crueldade, que sua frieza não era abuso, que seus constantes pedidos de dinheiro não eram roubo. O GPS finalmente travou na minha localização. Parque Estadual da Serra do Mar. 75 quilômetros ao norte do meu apartamento na Aclimação. Eu estava em 120 mil hectares de mata selvagem, em um lugar onde as pessoas se perdem regularmente por dias, mesmo quando estão tentando encontrar o caminho de volta. Mas eu também tinha algo que Tiago não sabia. Eu tinha como chegar ao carro dele, e tinha a prova de onde exatamente ele me deixou para morrer. A caminhada de volta à entrada da trilha levou 2 horas no escuro, guiada apenas pelo rastreador GPS e pura determinação. Meus pés sangravam em sapatos feitos para as calçadas da cidade, não para trilhas na floresta. Galhos prendiam meu suéter e arranhavam meus braços. Caí 2 vezes, uma vez com tanta força que ralei as palmas das mãos em pedras escondidas. Mas continuei em frente, movida por algo mais forte que o medo ou a dor. Eu era movida pela raiva. Uma raiva pura, limpa e justa que queimou a confusão, a mágoa e a esperança desesperada que carreguei por tanto tempo. Isso não era negligência, descuido ou mesmo crueldade comum. Isso era uma tentativa de assassinato calculada. E meu filho cometeu um erro de cálculo crucial. Ele se esqueceu de que eu era mais forte do que parecia. O carro ainda estava lá quando finalmente saí da mata, estacionado exatamente onde o deixamos horas antes. Minha chave reserva serviu perfeitamente na fechadura, e o motor ligou na primeira tentativa. Enquanto eu dirigia para longe do Parque Estadual da Serra do Mar, deixando a mata escura para trás, senti algo que não experimentava há anos. Senti-me poderosa. O caminho de volta para a aclimação me deu tempo para pensar, para planejar, para decidir exatamente o que eu ia fazer com esse novo conhecimento sobre quem meu filho realmente era. O rastreador GPS havia gravado tudo. A localização exata onde ele me deixou, os registros de tempo, até mesmo a rota que fizemos para chegar lá. Na era das evidências digitais, a tentativa de assassinato deixa rastros. Mas mais importante do que qualquer prova legal foi o que aconteceu comigo naquela mata escura. Algo se libertou. Algo morreu e renasceu naquela clareira cercada por árvores indiferentes. A mãe que teria inventado desculpas para o comportamento de seu filho, que teria se convencido de que tudo não passava de um mal-entendido, que teria sofrido em silêncio para manter a ilusão de harmonia familiar. Aquela mulher se foi. Passava da meia-noite quando finalmente subi os 3 lances de escada para o meu apartamento. Minhas pernas tremiam de exaustão, e minhas mãos arranhadas ardiam enquanto eu girava a chave na porta. Mas eu estava viva. Eu havia sobrevivido. E amanhã, eu começaria a construir uma vida onde a sobrevivência era apenas o começo.
Fiz uma xícara de chá e sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o rastreador GPS que salvou minha vida. Um dispositivo tão pequeno para ter consequências tão enormes. Por impulso, peguei meu celular e fiz algo que nunca havia feito antes. Bloqueei o número do Tiago. Chega de ligações tarde da noite pedindo dinheiro. Chega de chantagem emocional disfarçada de obrigação familiar. Chega de esperar que desta vez, talvez desta vez, ele se lembrasse de que eu era sua mãe e me tratasse com a decência humana básica. A mulher que o criou, se sacrificou por ele, o amou incondicionalmente por 45 anos, estava oficialmente indisponível. A manhã seguinte trouxe uma clareza que eu não sentia há anos. Acordei sem verificar imediatamente meu celular em busca de mensagens que nunca chegavam. Fiz café sem me preocupar se podia comprar o tipo bom. Olhei no espelho do banheiro e vi algo que havia esquecido que existia. Possibilidade. Nas semanas seguintes, comecei o processo cuidadoso de reconstruir minha vida do zero. Começou com pequenas coisas. Mudei meus contatos de emergência, removendo o nome do Tiago de formulários médicos e documentos do plano de saúde. Fui ao meu banco e removi o acesso dele às minhas contas. O acesso que eu havia dado a ele anos atrás, quando ele me convenceu de que estava me ajudando a administrar minhas finanças. Aquela conversa com o gerente do banco revelou a verdadeira dimensão de como eu havia sido usada. Nos últimos 3 anos, Tiago havia retirado mais de R$ 250 mil das minhas contas. Pequenas quantias no início, depois maiores, à medida que ele percebeu que eu não estava prestando atenção. Dinheiro que deveria durar por toda a minha aposentadoria, destinado a emergências, contas médicas e talvez alguns pequenos luxos na minha velhice. Senhora Neves, disse o gerente do banco gentilmente, este padrão é consistente com o abuso financeiro contra idosos. Existem opções legais disponíveis para a senhora, se quiser seguir com isso. Abuso financeiro contra idosos. As palavras caíram no meu estômago como pedras. Eu estava tão focada na negligência emocional, na frieza, na erosão gradual do respeito, que não percebi o roubo sistemático acontecendo bem debaixo do meu nariz. Tiago não apenas tentou me abandonar naquela mata. Ele vinha me roubando há anos, drenando metodicamente meus recursos enquanto eu me convencia de que ele estava com dificuldades e precisava de ajuda. Pensei em todas as vezes que comi arroz com feijão no jantar para poder mandar dinheiro para ele fazer compras. Todas as vezes que pulei meus remédios para garantir que ele pudesse pagar o aluguel. Todas as noites que passei acordada me preocupando com o bem-estar dele enquanto ele destruía sistematicamente o meu. A mulher que eu era teria inventado desculpas. Teria se convencido de que era um mal-entendido, que ele pretendia pagar de volta, que família ajuda família não importa o quê. Mas aquela mulher morreu no Parque Estadual da Serra do Mar. Esta mulher, a que saiu daquela mata escura por conta própria, estava pronta para enfrentar a verdade sobre o que seu filho havia se tornado. Fiz um boletim de ocorrência naquela tarde. A delegada Sara Martins ouviu minha história sem julgamento, tomando notas enquanto eu descrevia tanto o roubo financeiro quanto o incidente na mata. Ela era mais jovem que o Tiago, provavelmente com uns 30 anos, com olhos gentis e mãos calejadas que sugeriam que ela entendia o que era trabalho duro. Senhora Neves, ela disse quando terminei, o que aconteceu com a senhora é sério. Tanto a exploração financeira quanto o que ocorreu no parque podem constituir acusações de crime grave. A senhora está preparada para o que isso pode significar para seus relacionamentos familiares? Pensei nessa pergunta por um longo momento. Que relacionamentos familiares? Aqueles imaginários aos quais eu me agarrava, onde o amor e o respeito fluíam nos 2 sentidos. A fantasia onde meu sacrifício e devoção seriam eventualmente retribuídos com juros? Esses relacionamentos existiam apenas na minha memória e na minha esperança desesperada. Delegada Martins, eu disse, meus relacionamentos familiares terminaram quando meu filho me levou para a mata e me deixou para morrer. O que vier a seguir não pode ser pior do que o que eu já sobrevivi.
O processo legal avançou lentamente, como essas coisas costumam ser. Mas outras mudanças vieram rapidamente. Sem o dreno constante de sustentar o Tiago financeiramente, meu orçamento se equilibrou pela primeira vez em anos. Eu podia comprar o café bom de novo. Podia comprar vegetais frescos em vez de enlatados. Pequenos luxos, mas pareciam revolucionários após anos de privação. Também comecei a fazer algo que nunca havia feito antes. Comecei a conversar com meus vizinhos. Conversar de verdade, não apenas os acenos educados e comentários sobre o tempo a que eu me limitava por anos. Dona Célia do 2A, descobri, também era viúva. Dona Rosa do 1B tinha 2 filhos que nunca ligavam. Começamos a nos encontrar para tomar café nas manhãs de domingo, compartilhando histórias, biscoitos e o tipo de companhia fácil que eu havia esquecido que existia. Você parece diferente, observou Dona Rosa uma manhã, cerca de 1 mês após um incidente na mata. Mais leve, de alguma forma. Ela estava certa. Eu me sentia mais leve. Como se estivesse carregando um peso enorme por tanto tempo que havia esquecido como era ficar de pé com a coluna reta. O peso de tentar constantemente ganhar um amor que nunca foi dado livremente. O peso de inventar desculpas para um comportamento que era indesculpável. O peso de acreditar que meu valor estava ligado ao quanto eu podia suportar. 3 semanas depois que registrei o boletim de ocorrência, Tiago tentou entrar em contato comigo. Ele descobriu que seu acesso às minhas contas bancárias havia sido revogado. E, aparentemente, isso valia a pena quebrar seus meses de silêncio. Ele ligou de números diferentes quando percebeu que eu havia bloqueado o número de sempre. Enviou e-mails, depois mensagens de texto de celulares emprestados. As mensagens seguiam um padrão previsível. Primeiro, confusão. Mãe, parece que há um problema com o banco. Você pode me ligar? Depois, raiva. Que diabos você fez com o meu acesso à conta? Isso é palhaçada. Finalmente, manipulação. Mãe, eu sei que tivemos aquele mal-entendido no parque, mas isso está indo longe demais. Eu sou seu filho. Família perdoa família. Apaguei cada mensagem sem responder. A mulher que o criou poderia ter se comovido com seus apelos à lealdade familiar. Mas eu me lembrava com muita clareza da sensação de estar sentada sozinha naquela mata escura, abandonada e deixada para morrer pela criança que dediquei minha vida a criar. A tentativa de reconciliação escalou quando ele apareceu no meu prédio em uma noite de quinta-feira, em novembro. Dona Rosa ligou para me avisar que ele estava subindo, sua voz ecoando com raiva na escadaria enquanto ele subia em direção ao meu andar. Eu nem abri a porta quando ele bateu. Depois, esmurrou. Depois, chutou. Abra a porta, mãe! Ele gritou através da madeira fina. Precisamos conversar sobre essa situação do banco. Você não pode simplesmente cortar seu próprio filho. Sentei na cadeira da cozinha, com as mãos cruzadas no colo, ouvindo-o esbravejar no corredor. Outros vizinhos abriram suas portas, curiosos e preocupados. Alguém, provavelmente Dona Célia, chamou o zelador do prédio, seu Valdir. Eventualmente, a voz do Tiago desapareceu enquanto ele era escoltado para fora do prédio. Mas ouvir sua voz novamente, mesmo através de uma porta trancada, trouxe de volta todas as lembranças de amor condicional e crueldade calculada. Às vezes em que ele reteve afeto a menos que eu atendesse às suas exigências financeiras. A maneira como ele transformou minha solidão em culpa, fazendo-me sentir responsável por cada relacionamento que não deu certo para ele. A maneira cuidadosa como ele me treinou a não esperar nada enquanto dava tudo. Naquela noite, deitada na cama olhando para o teto, percebi algo que deveria ter sido óbvio anos antes. Eu nunca gostei de verdade do meu filho como pessoa. Eu o amei feroz e completamente, como as mães amam. Sacrifiquei-me por ele, preocupei-me com ele e inventei desculpas para ele. Mas se ele fosse qualquer outra pessoa na minha vida, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, eu teria cortado o contato anos atrás.
A percepção foi libertadora e dolorosa. Eu lamentei não pelo relacionamento que estava perdendo, mas por aquele que nunca tive de verdade. Com a chegada do inverno na cidade, comecei a construir algo que nunca tive na minha vida adulta. Uma rotina que era inteiramente minha. Entrei para um clube do livro na biblioteca do bairro, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Comecei a ter aulas de pintura em aquarela no centro comunitário, descobrindo que tinha um talento para capturar a luz que surpreendeu até a mim. E devagar, com cuidado, comecei a deixar novas pessoas entrarem na minha vida. Pessoas de verdade, que perguntavam como eu estava porque queriam saber a resposta. Que lembravam do meu aniversário sem precisar de lembrete. Que apareciam quando diziam que iriam e cumpriam o que diziam. Minha neta Lia foi uma delas, filha do Tiago, agora com 22 anos e começando sua carreira como assistente social na Zona Leste. Ela tinha ouvido falar do nosso afastamento por fofocas de família, mas queria ouvir a minha versão da história. Eu contei tudo a ela, incluindo detalhes sobre o abuso financeiro que escondi de todos por anos. Vó, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa da cozinha. Eu sinto muito. Eu não tinha ideia de que o pai estava tratando você assim. Isso não é família. Isso não é amor. Lia se tornou uma visitante regular, passando por aqui depois do trabalho para jantar e compartilhar histórias sobre seu dia. Ela trouxe vida de volta ao meu apartamento e, mais importante, trouxe o tipo de afeto descomplicado que eu havia esquecido que existia. Sem condições. Sem exigências. Apenas um cuidado genuíno pelo meu bem-estar. Através da Lia, descobri que o Tiago andava dizendo às pessoas que eu estava sofrendo de demência, que eu havia me tornado paranoica e instável na velhice. Era a explicação dele para o motivo pelo qual ele teve que assumir o controle das minhas finanças. Porque nosso relacionamento se tornou difícil. Ele vinha preparando o terreno há meses, talvez anos, criando uma narrativa onde eu era o problema e ele era o filho sofrido fazendo o seu melhor para lidar com uma situação impossível. A manipulação era tão sofisticada, tão cuidadosamente planejada, que eu quase admirei sua precisão. Quase. Ele tem dito às pessoas que você se perdeu na mata durante um piquenique em família. Lia me contou uma noite. Que ele passou horas procurando por você antes que você finalmente encontrasse o caminho de volta para o carro. Ele faz parecer que é uma prova de que você não pode mais cuidar de si mesma. A versão dele dos fatos era inteligente. Continha verdade suficiente para ser crível, enquanto invertia completamente os papéis de vítima e agressor. Em sua história, ele era o filho preocupado lidando com uma mãe cujas faculdades mentais estavam em declínio. Eu era a velha confusa que se afastou e depois criou histórias dramáticas para encobrir meu constrangimento. Mas ele cometeu um erro crucial em sua narrativa revisada. Ele se esqueceu do rastreador GPS. O dispositivo havia registrado tudo com precisão digital. A hora exata em que chegamos ao Parque Estadual da Serra do Mar. A localização precisa onde fui abandonada. O registro de tempo mostrando quando ativei o rastreador, sozinha na mata, horas depois de ele alegar estar procurando por mim. A rota que fiz para voltar a pé para o estacionamento, sozinha, no escuro, sangrando e exausta. A delegada Martins ligou em fevereiro com notícias sobre a investigação. As evidências do GPS, combinadas com o abuso financeiro documentado, resultaram em acusações formais sendo apresentadas. Tiago estava enfrentando múltiplas acusações criminais: exploração financeira de idoso, furto e abandono de incapaz. Senhora Neves, ela disse, o advogado do seu filho procurou o promotor de justiça sobre um acordo judicial. Ele está disposto a restituir o dinheiro que pegou de suas contas em troca de acusações reduzidas. Mas quero que a senhora entenda que essa decisão é inteiramente sua. A senhora tem o direito de prosseguir com o processo completo, se assim desejar. Pensei naquela conversa por dias. 250 mil reais era muito dinheiro para alguém vivendo com uma renda fixa. Tê-lo de volta tornaria meus anos restantes significativamente mais confortáveis.
Mas aceitar o acordo também significaria concordar em manter o abandono em segredo, permitindo que Tiago mantivesse sua ficção sobre o que realmente aconteceu naquela mata. Significaria deixá-lo reescrever a história mais uma vez. A antiga eu poderia ter pego o dinheiro e ficado quieta. A antiga eu estava acostumada a comprar a paz à custa da verdade, mantendo a harmonia familiar engolindo minha própria voz. Mas a mulher que saiu do Parque Estadual da Serra do Mar carregando um rastreador GPS e sua própria dignidade já não fazia mais esse tipo de acordo. Liguei para a delegada Martins de volta e disse a ela que queria prosseguir com o processo completo. O julgamento ocorreu no final da primavera, quase 8 meses depois daquele terrível dia de maio. Testemunhei sobre o abuso financeiro sistemático, sobre o padrão de manipulação emocional, sobre ser levada para a mata e abandonada. Os dados do rastreador GPS foram apresentados como prova, seu registro digital contradizendo cada elemento da história do Tiago. A defesa do Tiago foi previsível. Eu era delirante, paranoica, confusa sobre o que realmente havia acontecido. Ele era um filho devotado tentando ajudar uma mãe cuja capacidade mental estava em declínio. O dinheiro que ele pegou foi usado para meu benefício, para pagar contas e manter meu apartamento. O incidente na mata foi um mal-entendido. Um caso de uma idosa se desorientando durante um passeio em família. Seu advogado o pintou como paciente e sofredor, alguém que se dedicou a cuidar de um parente difícil. Eles não apresentaram provas para apoiar essas alegações, mas não precisavam de provas. Eles só precisavam plantar dúvidas sobre minha credibilidade como testemunha. Mas eles não contavam com a Lia. Minha neta subiu ao banco das testemunhas e destruiu metodicamente a difamação de seu pai. Ela testemunhou sobre me encontrar desnutrida e abaixo do peso quando começou a me visitar regularmente. Sobre o medo em meus olhos sempre que o nome do Tiago era mencionado. Sobre a maneira cuidadosa como eu economizava para as necessidades básicas enquanto meu filho vivia confortavelmente com dinheiro roubado. Minha avó é uma das pessoas mais capazes e inteligentes que conheço, disse ela, olhando diretamente para o júri. Se ela diz que meu pai a levou para a mata e a abandonou, então foi exatamente isso que aconteceu. Ela não está confusa ou delirante. Ela está apenas finalmente contando a verdade sobre anos de abuso. O júri deliberou por 6 horas. Quando voltaram, Tiago foi condenado por todas as acusações: furto qualificado, exploração financeira de idoso, abandono de incapaz. O juiz o sentenciou a 3 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional em 18 meses. Enquanto o oficial de justiça o levava algemado, Tiago se virou para me olhar uma última vez. Vi confusão em seus olhos, como se ele genuinamente me conseguisse entender como sua narrativa cuidadosamente construída havia desmoronado. Ele passou tanto tempo manipulando meu amor, usando meus instintos maternais contra mim, que esqueceu que eu era uma pessoa completa, com minha própria inteligência e arbítrio. Ele esqueceu que eu era mais do que apenas sua mãe. Eu era uma mulher com direito à dignidade, segurança e respeito. Ao sair daquele tribunal, senti algo que nunca havia experimentado antes: justiça. Não vingança, não satisfação em vê-lo punido, mas o simples reconhecimento de que o que foi feito a mim estava errado e que a verdade prevaleceu sobre a manipulação. O dinheiro da restituição chegou 3 semanas depois, depositado diretamente na minha conta por ordem judicial. R$ 250 mil, mais juros e custas judiciais. Dinheiro que foi roubado de mim gradualmente ao longo de 3 anos, devolvido a mim de uma só vez, como um renascimento financeiro. Mas mais valioso do que o dinheiro foi o que o julgamento me deu: a capacidade de confiar novamente em minhas próprias percepções. Por anos, Tiago me convenceu de que meus sentimentos estavam errados, que minhas memórias não eram confiáveis, que minha necessidade de respeito básico era irracional. O veredito do júri validou tudo o que eu havia experimentado e suportado. Eu não estava louca. Eu não estava paranoica. Eu não era uma velha difícil fazendo exigências irracionais.
Eu era uma pessoa que foi sistematicamente abusada por alguém em quem confiava completamente, e eu tive a coragem de lutar. Naquele inverno, fiz algo que sonhei por anos, mas nunca pensei que poderia pagar. Fiz uma viagem. Não uma viagem de um dia ou um fim de semana, mas férias de verdade. 2 semanas em Ubatuba, hospedada em uma pousada com vista para o mar, comendo frutos do mar e lendo livros na praia. Eu mesma dirigi até lá em um carro usado que comprei com parte do dinheiro da restituição. Um sedã confiável, nada chique, mas era meu. Ninguém mais tinha as chaves. Ninguém mais podia decidir para onde me levava ou se eu podia usá-lo. Na segunda noite em Ubatuba, liguei para a Lia do meu quarto. "Como estão as férias, vó?" Ela perguntou, e pude ouvir o sorriso em sua voz. "Estão perfeitas", eu disse, olhando pela janela as ondas rolando infinitamente em direção à costa. Pela primeira vez em anos, está absolutamente perfeito. Conversamos por 1 hora sobre coisas pequenas. Os livros que eu estava lendo, as pinturas que queria tentar, os outros hóspedes da pousada que me convidaram para jantar com eles. Conversa normal sobre uma vida normal vivida por uma mulher que finalmente aprendeu seu próprio valor. Quando voltei para a aclimação, descobri que minha perspectiva sobre tudo havia mudado. O apartamento que parecia uma prisão agora parecia um santuário. Os vizinhos que pareciam estranhos se tornaram amigos. A rotina que parecia vazia agora estava cheia de pequenos prazeres e conexões genuínas. Comecei a ser voluntária em uma organização local que ajudava idosos vítimas de abuso financeiro. Minha experiência com o Tiago e o sistema legal me tornou valiosa para outras pessoas que navegavam por situações semelhantes. Eu os ajudava a entender seus direitos, os acompanhava em audiências no tribunal e, o mais importante, eu ouvia quando contavam suas histórias. Muitas das pessoas com quem trabalhei expressaram a mesma confusão que senti por anos. Como seus próprios filhos podiam tratá-los dessa maneira? Como as pessoas que eles criaram e amaram se tornaram predadores que os viam apenas como fontes de dinheiro ou fardos inconvenientes a serem descartados. Aprendi que minha experiência não era única. O abuso de idosos, tanto financeiro quanto emocional, era muito mais comum do que a maioria das pessoas imaginava. Filhos que esvaziavam as contas bancárias de seus pais sem fornecer nenhum apoio emocional. Filhos e filhas adultos que isolavam seus pais, cortando-os de outros membros da família e assumindo gradualmente o controle de todos os aspectos de suas vidas. As técnicas eram notavelmente semelhantes em diferentes famílias. A erosão gradual da independência dos pais. O enfraquecimento sistemático de sua confiança e capacidade de tomar decisões. O cultivo cuidadoso de uma imagem pública como o filho devotado, cuidando de um pai ou mãe difícil. O manual do Tiago era o procedimento padrão para o abuso financeiro de idosos. Entender isso me ajudou a parar de levar seu comportamento para o lado pessoal. Não era realmente sobre mim como indivíduo, sobre minhas falhas como mãe ou minhas inadequações como pessoa. Eu simplesmente tive o azar de criar um filho que se tornou um predador, alguém que via a vulnerabilidade como oportunidade e o amor como uma fraqueza a ser explorada. Essa percepção foi devastadora e libertadora. Devastadora porque confirmou que o filho que eu criei não existia mais, se é que algum dia existiu. Libertadora porque me livrou do ciclo interminável de culpa e tentativas de reconciliação. Você nem pode consertar alguém que não se vê como quebrado. Você nem pode ensinar empatia a alguém que vê a compaixão como uma desvantagem estratégica. Você não pode restaurar um relacionamento que foi construído sobre exploração desde o início. Mas você pode se salvar. O outono chegou cedo naquele ano, pintando a cidade com vermelhos e dourados brilhantes que me lembraram daquele terrível dia de maio, quando tudo mudou. Mas desta vez, a estação trouxe antecipação em vez de pavor. Eu havia me inscrito em mais aulas, planejado outra viagem para a primavera, talvez para um lugar quente desta vez. O Nordeste, talvez, lugares onde o sol brilha fundo nos ossos. Lia visitava com mais frequência à medida que o tempo esfriava,
muitas vezes trazendo amigos do trabalho ou da faculdade. Meu apartamento se enchia de vozes jovens e risadas, com histórias sobre carreiras apenas começando e sonhos tomando forma. Eles me chamavam pelo meu primeiro nome, Helena, tratando-me como uma pessoa completa em vez de apenas a avó de alguém. Uma noite no final de novembro, exatamente um ano depois que Tiago apareceu esmurrando minha porta, Lia trouxe um jovem chamado Davi para me conhecer. Eles estavam namorando há alguns meses, e ela queria minha opinião sobre ele. Gostei do Davi imediatamente. Ele era educado sem ser bajulador, fazia perguntas genuínas sobre minha vida e interesses, e ajudou a lavar a louça sem que ninguém pedisse. Depois do jantar, ele olhou para as pinturas em aquarela que eu pendurei pelo apartamento. São muito bonitas, senhora Neves, ele disse, estudando uma paisagem que pintei de memória daquela praia de Ubatuba. A senhora tem um talento real para capturar a luz. Foi um elogio simples, do tipo que qualquer um poderia fazer. Mas atingiu meu coração com um peso inesperado, porque foi dado livremente, sem agenda ou expectativa de retorno. Davi gostou das minhas pinturas porque ele genuinamente gostou delas, não porque queria algo de mim. Era assim que relacionamentos saudáveis pareciam, percebi. Apreciação mútua sem cálculo, gentileza oferecida sem segundas intenções. Interesse no bem-estar de outra pessoa que não depende do que ela pode fornecer em troca. Eu havia esquecido que tais relacionamentos eram possíveis. Mais tarde, naquela noite, depois que Lia e Davi voltaram para casa, sentei na minha cozinha com uma xícara de chá e tentei me lembrar da última vez que Tiago elogiou qualquer coisa sobre mim. Minha comida, minha aparência, meus interesses, minhas conquistas. Não consegui me lembrar de um único caso nos últimos anos. Todo o nosso relacionamento havia sido transacional. Ele me contatava quando precisava de dinheiro. Ele visitava quando queria algo. Ele mostrava interesse na minha vida apenas quando servia a seus propósitos. Cada interação era calculada para manter seu acesso aos meus recursos, fornecendo o mínimo absoluto de conexão emocional em troca. Eu estava tão faminta por afeto dele que aceitei migalhas como se fossem banquetes. A revelação poderia ter sido deprimente, mas em vez disso, achei-a fortalecedora. Entender a verdadeira natureza do nosso relacionamento me ajudou a parar de lamentar por algo que nunca existiu de fato. Eu não estava de luto pela perda de um filho amoroso. Estava finalmente reconhecendo que nunca tive um filho amoroso, para começo de conversa. O que eu tive foi um manipulador habilidoso que aprendeu cedo que meu amor maternal era um recurso a ser explorado, em vez de um presente a ser valorizado. O inverno trouxe o primeiro aniversário do julgamento. Marquei a data não com tristeza, mas com gratidão. 1 ano desde que a verdade prevaleceu sobre a manipulação. 1 ano desde que aprendi que era mais forte do que jamais imaginei. 1 ano desde que descobri que minha vida poderia ser mais do que apenas sobreviver à crueldade de outras pessoas. A delegada Martins ligou naquele dia para saber como eu estava, algo que ela ainda fazia ocasionalmente. "Como vai, senhora Neves?" ela perguntou. "Eu sei que datas de aniversário podem ser difíceis." "Estou bem", eu disse a ela, e percebi que era completamente verdade. Melhor do que estive em anos, na verdade. Fico feliz em ouvir isso. Sabe, seu caso se tornou uma espécie de ferramenta de ensino em nosso departamento. Usamos a evidência do seu rastreador GPS para mostrar a outros investigadores como a tecnologia pode ajudar vítimas de abuso de idosos a se protegerem. Gostei de saber que minha experiência poderia ajudar outras pessoas em situações semelhantes, que o pior dia da minha vida havia sido transformado em informação que poderia impedir outras famílias de vivenciar a mesma traição. "Delegada Martins?" perguntei. "Você tem notícias do Tiago? Como ele está na prisão?" "Ele conseguiu liberdade condicional no mês passado", ela disse cuidadosamente. "Eu provavelmente não deveria te contar isso, mas achei que você deveria saber, caso ele tente entrar em contato novamente." Meu coração acelerou por um momento antes de voltar ao normal.
O medo que teria consumido a antiga Helena durou apenas segundos na nova. Tiago estava fora da prisão, mas eu não era mais o alvo vulnerável que ele deixou naquela mata. Obrigada por me avisar, eu disse. Agradeço o alerta. Senhora Neves, se ele tentar entrar em contato, se ele aparecer no seu prédio ou te ligar, a senhora me avisa imediatamente? Claro. Mas, delegada Martins, eu não sou a mesma pessoa que ele abandonou no Parque Estadual da Serra do Mar. Se ele aparecer procurando por sua antiga vítima, vai ficar muito desapontado. Ela riu disso. Eu acredito. Sabe, em meus 15 anos fazendo este trabalho, nunca vi ninguém se transformar como você se transformou. Você deveria se orgulhar de si mesma. Orgulho. Uma palavra tão simples, mas que se instalou no meu peito como o sol aquecendo o solo congelado. Quando foi a última vez que alguém me disse que eu deveria me orgulhar de mim mesma? Quando foi a última vez que senti orgulho de minhas próprias ações, em vez de vergonha por minhas supostas falhas? Passei tantos anos focada no que não consegui fazer. Não consegui criar um filho que me amasse. Não consegui manter um relacionamento que trouxesse alegria mútua. Não consegui me proteger da exploração financeira ou do abuso emocional. Mas agora eu podia ver o que eu consegui fazer. Sobrevivi a uma tentativa de assassinato e lutei no sistema legal. Reconstruí minha segurança financeira e criei novos relacionamentos baseados no respeito. Descobri talentos e interesses que nunca tive tempo de explorar. Aprendi a confiar em minhas próprias percepções e a defender meu próprio bem-estar. Transformei a vitimização em vitória. A primavera chegou cedo, e com ela veio a primeira tentativa de contato de Tiago desde sua soltura da prisão. Não uma ligação ou uma visita, mas uma carta entregue na caixa de correio do meu prédio. O envelope estava endereçado com sua caligrafia familiar, e por um momento, vê-lo ali trouxe uma enxurrada de velhas emoções. Levei a carta para o meu apartamento, mas não a abri imediatamente. Em vez disso, fiz um chá e sentei à mesa da cozinha, olhando para o envelope e tentando decidir o que queria fazer com ele. A antiga Helena o teria rasgado imediatamente, desesperada por qualquer sinal de que ele ainda me considerava digna de comunicação. Ela teria analisado cada palavra em busca de significados ocultos, a esperança lutando contra o medo enquanto tentava decodificar suas intenções. A nova Helena levou seu tempo. Quando finalmente abri o envelope, a carta dentro era exatamente o que eu esperava. 3 páginas de manipulação cuidadosamente elaborada, projetadas para restaurar nossa antiga dinâmica sem reconhecer qualquer responsabilidade pelo que a destruiu. Ele lamentava nosso mal-entendido. Ele teve tempo para pensar durante sua prisão e percebeu o quanto sentia minha falta em sua vida. A prisão o mudou, fê-lo apreciar a família de uma nova maneira. Ele queria começar de novo, construir o relacionamento que nunca conseguimos alcançar. Ele encontrou um apartamento em Guarulhos e estava trabalhando em um depósito, tentando se reerguer. O dinheiro estava curto, e ele estava lutando com as restrições de sua liberdade condicional. Ele não pediu ajuda financeira diretamente, mas as implicações estavam claras em toda a carta. Ele sentia minha falta. Ele me amava. Ele queria que eu fizesse parte de seu novo começo. Nenhuma vez ele mencionou os R$250 mil que roubou de mim. Nenhuma vez ele reconheceu que me abandonou na mata para morrer. Nenhuma vez ele assumiu a responsabilidade pelos anos de abuso emocional e financeiro que levaram à sua condenação. A carta era uma obra-prima de manipulação, projetada para me fazer questionar minhas próprias memórias e duvidar de minha própria decisão de cortar o contato. Eram os maiores sucessos de manipulação do Tiago, refinados pelo tempo na prisão em uma arma ainda mais sofisticada. Li a carta uma vez, dobrei-a de volta e joguei fora. Então fiz algo que teria sido impensável 2 anos antes. Bloqueei seu novo endereço no sistema de correio do meu prédio, garantindo que quaisquer cartas futuras fossem devolvidas ao remetente sem serem abertas. A antiga Helena teria agonizado sobre essa decisão por semanas. Ela teria ligado para amigos e familiares,
buscando validação para cortar o contato com seu próprio filho. Ela teria se convencido de que talvez desta vez fosse diferente. Talvez ele realmente tivesse mudado. A nova Helena não precisava de validação externa para se proteger de mais abusos. 3 semanas depois, ele tentou uma abordagem diferente. Lia me ligou para avisar que ele a estava contatando, pedindo informações sobre minha vida e tentando convencê-la a atuar como intermediária. Ele diz que está preocupado com você morando sozinha. Ela me disse. Ele fica falando sobre como deve ser difícil para você se virar sozinha na sua idade. Ele quer que eu te convença a deixá-lo ajudar. O padrão familiar era imediatamente reconhecível. Primeiro, ele estabeleceria preocupação com meu bem-estar. Em seguida, ele insinuaria minha suposta incapacidade de me virar de forma independente. Finalmente, ele se posicionaria como a solução para os problemas que estava inventando. O que você disse a ele? Eu perguntei. Eu disse a ele que você está melhor do que esteve em anos. Eu disse a ele que você está ativa, saudável e feliz, e que a última coisa que você precisa é do tipo de ajuda dele. Acho que magoei os sentimentos dele. Eu ri disso. Ótimo. Espero que ele tenha entendido a mensagem de que você não será o caminho de volta para a minha vida. Vó, ele é meu pai, e eu o amo. Mas o que ele fez com você foi imperdoável. Não farei parte de nenhuma tentativa de manipulá-la de volta a um relacionamento que quase te matou. Ter o apoio inabalável da Lia significava mais para mim do que eu podia expressar. Ela me escolheu em vez dele. Escolheu a verdade em vez da lealdade familiar. Escolheu a proteção em vez da paz. Aos 23 anos, ela tinha mais inteligência emocional e coragem moral do que seu pai jamais demonstrou. Ele também perguntou sobre sua situação financeira. Ela continuou. Ele queria saber se você estava se virando bem sozinha, se poderia precisar de ajuda com contas ou despesas médicas. Acho que ele está tentando descobrir se você ainda tem algum dinheiro. Claro que estava. O interesse de Tiago no meu bem-estar sempre foi diretamente proporcional à minha utilidade para ele. Agora que ele estava fora da prisão e com dificuldades financeiras, ele estava sondando informações sobre se eu ainda era um alvo viável para exploração. A resposta, mesmo que ele pudesse acessá-la, o surpreenderia. O dinheiro da restituição, cuidadosamente investido com a ajuda de um consultor financeiro que Lia recomendou, havia crescido significativamente. Minhas despesas reduzidas e orçamento cuidadoso me permitiram reconstruir a segurança da aposentadoria que ele destruiu. Eu estava em melhor situação financeira do que em anos. Mas, mais importante, eu estava emocionalmente à prova de balas contra suas táticas de manipulação. Naquele verão, fiz minha segunda viagem solo, desta vez para Ouro Preto. Passei 2 semanas explorando as igrejas barrocas, caminhando pelas ladeiras históricas e fazendo aulas de fotografia. Fiquei em uma pequena pousada, onde os funcionários lembravam meu nome e perguntavam sobre meu dia. Tive conversas no jantar com outros viajantes, pessoas que estavam curiosas sobre minha vida, não porque queriam algo de mim, mas porque a conexão faz parte do que nos torna humanos. Uma noite, sentada na varanda do meu quarto de hotel, observando o pôr do sol sobre as montanhas de Minas, percebi que havia passado um dia inteiro sem pensar no Tiago, sem me perguntar onde ele estava ou o que estava fazendo, sem me sentir culpada por nosso afastamento, sem questionar minha decisão de me proteger de mais abusos. Por 24 horas, minha mente esteve completamente livre dele. Foi uma sensação estranha, como descobrir que você pode respirar debaixo d'água ou voar. Por tantos anos, ele ocupou um espaço constante em meus pensamentos, mesmo quando não estávamos em contato, preocupando-me com seu bem-estar, analisando nossas interações, planejando o que eu poderia dizer ou fazer para reparar nosso relacionamento. Toda essa energia mental, finalmente disponível para outros fins. Passei o resto das minhas férias aprendendo a usar uma câmera, a usá-la de verdade, não apenas apontar e clicar, mas pensar em composição, luz e nas histórias que as imagens poderiam contar.
Fotografei o nascer do sol sobre as montanhas, crianças brincando nas fontes da praça, mulheres idosas vendendo joias artesanais no mercado. Esse último grupo me lembrou de mim mesma. Mulheres que sobreviveram a décadas de vida e emergiram com algo valioso a oferecer ao mundo. Suas mãos calejadas criavam coisas bonitas. Seus rostos enrugados continham histórias que valiam a pena ouvir. Elas conquistaram o direito de ocupar espaço, de pedir preços justos por seu trabalho, de esperar respeito das pessoas que interagiam com elas. Comprei uma pulseira de prata de uma mulher chamada Carmen, que devia ter perto da minha idade. Enquanto ela a embrulhava cuidadosamente em papel de seda, ela me olhou com olhos que pareciam ver tudo. Você tem uma energia boa, minha filha, ela disse com sotaque. Uma energia forte, como alguém que andou pelo fogo e saiu melhor. Suas palavras ficaram comigo pelo resto da viagem. Alguém que andou pelo fogo e saiu melhor. Era uma descrição mais precisa da minha jornada do que eu já havia ouvido. Voltei para São Paulo com uma câmera cheia de fotografias e um coração cheio de planos. Eu queria fazer mais viagens, aprender novas habilidades, conhecer mais pessoas cujas vidas se cruzavam com a minha de maneiras significativas. Eu queria continuar meu trabalho voluntário com vítimas de abuso de idosos, compartilhando o que aprendi sobre lutar e recuperar a dignidade roubada. Acima de tudo, eu queria continuar me tornando a pessoa que eu deveria ser antes de me perder no labirinto das expectativas e exigências de outras pessoas. O outono trouxe outra carta do Tiago, esta menos polida que a primeira. Sua situação financeira aparentemente havia piorado, e o desespero transparecia em suas escolhas cuidadosas de palavras. Ele havia perdido o emprego no depósito devido a conflitos com seu supervisor. Seu apartamento era muito caro para alguém em sua posição. Ele estava lutando com as exigências da supervisão de liberdade condicional. Ele precisava de ajuda. Ele precisava da família. Ele precisava de mim. Desta vez, não li a carta inteira. Reconheci as táticas de manipulação iniciais e a joguei fora após o primeiro parágrafo. Eu não estava mais curiosa sobre suas tentativas de restabelecer o controle sobre minha vida. Mas, aparentemente, minha falta de resposta o frustrou, porque o próximo contato não foi uma carta. Foi uma visita. Dona Rosa ligou para meu apartamento às 8 da noite de uma terça-feira para me avisar que Tiago estava no saguão, discutindo com o zelador sobre ter acesso para me ver. Ela podia ouvi-lo através de sua porta, e sua voz estava ficando mais alta e mais agitada. Ele diz que sabe que você está em casa e que você simplesmente não está atendendo o interfone, ela me disse. O seu Valdir está tentando explicar que os moradores não precisam deixar ninguém subir se não quiserem, mas seu filho não está ouvindo muito bem. Agradeci a Dona Rosa e desliguei. Depois, liguei para a portaria. Nosso prédio havia instituído uma política de visitantes mais formal, após várias tentativas de arrombamento no bairro, e eu havia adicionado especificamente o nome de Tiago à lista de pessoas que não tinham permissão de acesso sem minha permissão explícita. Senhora Neves, disse o porteiro quando atendeu. Temos uma situação aqui embaixo. Um homem que diz ser seu filho está exigindo vê-la, mas nossos registros mostram que ele não está autorizado a acessar seu andar. Está correto, eu disse calmamente. Ele não está autorizado, e eu não quero vê-lo. Por favor, peça a ele para deixar o prédio. Senhora, ele está dizendo que há algum tipo de emergência familiar, que ele precisa falar com você urgentemente sobre um assunto de saúde. A mentira era tão previsível que quase ri. Tiago nunca havia demonstrado preocupação genuína com minha saúde em décadas. Mas agora ele estava alegando problemas médicos de emergência que exigiam acesso imediato ao meu apartamento. As mesmas táticas de manipulação que ele sempre usou, apenas reembaladas para um novo público. Não há emergência familiar, eu disse ao porteiro. Ele está tentando manipulá-lo para deixá-lo subir. Por favor, retire-o do prédio. E se ele se recusar a sair, chame a polícia. 20 minutos depois, o saguão estava silencioso novamente. Tiago havia saído quando ameaçado de prisão por invasão de domicílio.
mas não antes de fazer uma bela cena para os outros moradores e funcionários do prédio. Ele proclamou em voz alta seu amor por sua mãe, sua preocupação com meu isolamento, seu medo de que eu não fosse capaz de tomar boas decisões sobre meu próprio bem-estar. Dona Célia me ligou para saber como eu estava depois que ele saiu. Helena, aquele homem estava dizendo coisas terríveis sobre você, sobre sua saúde mental, sobre como ele estava preocupado com você morando sozinha. Mas eu disse ao porteiro que você é uma das pessoas mais capazes deste prédio. O dano pretendido era claro. Tiago estava tentando estabelecer uma narrativa em minha comunidade de que eu era mentalmente incompetente, isolada e precisando de sua intervenção. Se ele pudesse convencer pessoas suficientes de que eu estava em declínio, ele poderia eventualmente conseguir uma petição para algum tipo de tutela ou curatela. Era uma estratégia de manipulação de longo prazo que poderia ter funcionado se eu ainda fosse a mulher vulnerável e isolada que ele abandonou naquela mata 3 anos antes. Mas eu não era mais aquela mulher. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada, a mesma que me ajudou durante o processo criminal. Expliquei o comportamento crescente de Tiago e pedi a ela para me ajudar a colocar proteções legais adicionais. Com certeza, ela disse. Vamos redigir uma ordem de restrição abrangente que cubra todas as formas de contato, incluindo intermediários. E eu recomendo atualizar suas diretivas de saúde e documentos de procuração para excluí-lo explicitamente de qualquer autoridade de tomada de decisão. Passamos 2 horas criando uma barreira legal em torno da minha vida. Documentos que estabeleciam claramente minha competência mental e impediam explicitamente Tiago de obter qualquer controle sobre minha saúde, finanças ou situação de moradia. Uma ordem de restrição que o proibia de me contatar direta ou indiretamente, de vir ao meu prédio, de tentar envolver meus vizinhos em suas campanhas de manipulação. Saindo daquele escritório de advocacia, senti como se estivesse vestindo uma armadura feita de documentação legal e sabedoria duramente conquistada. A ordem de restrição foi entregue na semana seguinte. Segundo o oficial de justiça, a reação de Tiago foi previsivelmente dramática. Choque por eu ir a tais extremos por causa do que ele caracterizou como desentendimentos familiares normais. Mágoa por eu não conseguir reconhecer sua preocupação genuína com meu bem-estar. Raiva por o sistema legal estar sendo usado para manter um filho amoroso longe de sua mãe. Todas as mesmas táticas de manipulação que funcionaram por décadas, agora encontrando a parede intransponível da minha recusa em me envolver. O inverno chegou silenciosamente. O primeiro aniversário da libertação de Tiago da prisão veio e se foi sem incidentes. Ou a ordem de restrição o convenceu a me deixar em paz, ou ele encontrou outros alvos para sua manipulação. De qualquer forma, minha vida continuou a se expandir e florescer em sua ausência. Comecei a dar uma aula de fotografia no centro comunitário, compartilhando o que aprendi durante minhas viagens com outros idosos que queriam explorar a expressão criativa. Meus alunos tinham entre 60 e 85 anos, e seu entusiasmo era contagiante. Fizemos passeios a parques e monumentos locais, aprendendo a ver lugares familiares com olhos novos. Uma das minhas alunas, uma mulher chamada Dora, que havia ficado viúva recentemente, me lembrava muito de quem eu era antes de aprender a me defender. Não sei se sou boa nisso, ela disse durante nossa terceira aula, olhando para a fotografia que tirou de pombos no parque. Meu marido sempre disse que eu não era artística. Dora, eu disse gentilmente, seu marido não está aqui para decidir no que você é boa. O que você acha da sua fotografia? Ela olhou para ela novamente, mais cuidadosamente desta vez. Na verdade, eu gosto de como a luz bate na água ao fundo. E do jeito que o pombo na frente está olhando direto para a câmera, como se estivesse posando. Então você é boa nisso, eu disse. A única opinião que importa sobre sua arte é a sua. Ver a confiança de Dora crescer nas semanas seguintes foi como assistir a uma flor desabrochar em câmera lenta. Ela começou a chegar mais cedo na aula, ficando até tarde para experimentar diferentes configurações da câmera.
Ela fazia perguntas sobre composição e iluminação. Ela começou a compartilhar histórias sobre lugares que queria fotografar, viagens que queria fazer. Na primavera, ela se inscreveu para um tour fotográfico solo pela Irlanda, algo que sonhou por anos, mas nunca pensou que poderia fazer sozinha. Eu nunca teria tido coragem antes, ela me disse em seu último dia de aula. Mas ver você viver sua vida com tanta coragem me fez perceber que eu também poderia ser mais corajosa. Corajosa. Outra palavra que pareceria impossível de se aplicar a mim apenas alguns anos antes. Mas Dora estava certa. Eu me tornei corajosa, não porque não tivesse mais medo de nada, mas porque aprendi que poderia sobreviver aos meus piores medos e emergir mais forte. Eu sobrevivi à pior coisa que meu próprio filho poderia fazer comigo. E não apenas sobrevivi. Eu prosperei. Aquela primavera trouxe o 4º aniversário do incidente na mata. Nos primeiros 3 anos, eu havia marcado a data com uma mistura de dor e gratidão. Dor pelo que eu havia suportado, gratidão pelo que eu havia aprendido. Este ano foi diferente. Este ano, a data passou quase despercebida. Lembrada apenas quando olhei para o meu calendário e vi a pequena anotação que havia escrito anos antes. O evento que uma vez dominou minha paisagem emocional havia encolhido para o tamanho de uma nota de calendário. Percebi que parei de me definir pelo que Tiago fez comigo. O abandono, o roubo, o abuso emocional, eles eram parte da minha história, mas não eram mais minha identidade. Eu me tornei alguém totalmente diferente, alguém que essas experiências moldaram, mas não limitaram. Lia me visitou naquele fim de semana para comemorar sua formatura na Faculdade de Serviço Social. Ela conseguiu um emprego em uma ONG que ajudava idosos a navegar por situações familiares complexas. E eu não pude deixar de sorrir com assimetria. Sua experiência com o pai é parte do motivo pelo qual escolhi esta área. Ela admitiu enquanto jantávamos em um pequeno restaurante na Vila Madalena. Ver você encontrar a força para lutar, ver o quanto sua vida melhorou depois que você estabeleceu limites, isso me fez querer ajudar outras pessoas a encontrar essa mesma coragem. Tenho orgulho de você, eu disse a ela, e era totalmente sincero. Seu pai te criou, mas não moldou seu coração. Essa bondade vem de um lugar mais profundo. Vem de você, vó, de ver como você escolheu reconstruir em vez de desistir. De aprender que o amor não deve doer, que a família não deve ser uma prisão, que nunca é tarde para começar de novo. Enquanto caminhávamos de volta para o meu prédio naquela noite, Lia me fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Você sente falta dele? Do pai, quero dizer. Você sente falta de tê-lo em sua vida? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu sentia falta do Tiago? Eu sentia falta do filho que roubou de mim, me manipulou, me abandonou para morrer na mata? Eu sinto falta da ideia dele, eu finalmente disse. Sinto falta do filho que pensei que tinha, do relacionamento que pensei que poderíamos construir um dia. Mas o Tiago real, o homem que ele realmente se tornou? Não sinto falta de ter medo do meu próprio filho. Não sinto falta de pisar em ovos para evitar despertar sua raiva. Não sinto falta de me sentir culpada por ter necessidades e limites. Faz sentido, ela disse baixinho. Eu também sinto falta do pai que gostaria de ter tido. Mas não sinto falta do pai que realmente tive. Caminhamos em silêncio confortável por um tempo, 2 mulheres que aprenderam a diferença entre a família em que nascemos e a família que escolhemos construir ao nosso redor. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei as fotografias das minhas viagens recentes, as pinturas que criei nas minhas aulas de arte, os cartões de agradecimento de pessoas que ajudei através do programa de abuso de idosos, evidências de uma vida reconstruída do zero, uma vida que pertencia inteiramente a mim. Pensei naquela mulher aterrorizada sentada na mata escura 4 anos atrás, abandonada, desesperada e convencida de que era impotente para mudar sua situação. Se eu pudesse voltar e falar com ela, o que eu diria?
Eu diria a ela que ela era mais forte do que sabia, que o rastreador GPS em sua bolsa era mais do que apenas tecnologia. Era a prova de que ela ainda tinha a capacidade de se salvar. Que a chave reserva era mais do que apenas metal, era a chave para sua própria libertação. Eu diria a ela que o pior dia de sua vida estava prestes a se tornar o primeiro dia de sua vida real. Eu diria a ela que às vezes você tem que atravessar o inferno para descobrir que é feito de fogo. Mas, principalmente, eu diria a ela o que gostaria que alguém tivesse me dito anos antes. Você não precisa merecer o amor. Você não precisa pagar pela família. Você não precisa aceitar crueldade em troca da promessa de um afeto que nunca chega. Você é digna de respeito simplesmente porque existe. Você merece gentileza porque é humana. Você tem o direito de se proteger das pessoas que te machucam, mesmo que essas pessoas compartilhem seu DNA. 5 anos se passaram desde que Tiago me levou para aquela mata e foi embora. 5 anos desde que aprendi que podia me salvar. 5 anos desde que descobri que o fim de uma história pode ser o começo de uma muito melhor. Ele me contatou mais uma vez, cerca de 2 anos atrás. Não uma carta ou uma visita, mas uma mensagem entregue através de uma assistente social que o estava ajudando a resolver algumas dificuldades legais relacionadas à sua liberdade condicional. Ele queria que eu soubesse que me perdoava por ter prestado queixa, que entendia que eu estava confusa e assustada, que ele estava pronto para reconstruir nosso relacionamento se eu estivesse disposta a deixar o passado para trás. A audácia era de tirar o fôlego. Depois de tudo que ele me fez passar, ele estava se oferecendo para me perdoar por me defender. Eu disse à assistente social para informar a Tiago que eu lhe desejava o melhor em seus futuros empreendimentos, mas que não tinha interesse em nenhuma forma de contato ou relacionamento. Pedi a ela para anotar em seu arquivo que quaisquer futuras tentativas de comunicação seriam relatadas à polícia como violações da ordem de restrição. Essa foi a última vez que o nome dele surgiu na minha vida. Hoje em dia, acordo de manhã e planejo meu dia em torno de coisas que me trazem alegria. Expedições fotográficas para novos bairros. Almoços com amigos que realmente ouvem quando eu falo. Trabalho voluntário que usa minha experiência para ajudar outras pessoas a escapar de situações como a que sobrevivi. Eu viajo quando quero viajar. Gasto dinheiro com coisas que me fazem feliz. Digo não a pedidos que não me parecem certos. E não explico ou justifico minhas decisões para ninguém. Aprendi a confiar novamente em meus instintos, a acreditar em minhas próprias memórias, a valorizar minhas próprias percepções, a entender que minhas necessidades e limites não são itens negociáveis na estratégia de manipulação de outra pessoa. Meu apartamento está cheio de luz agora. Plantas crescem verdes e saudáveis em todos os parapeitos das janelas. Fotografias de minhas viagens cobrem as paredes onde as fotos da infância de Tiago costumavam ficar. O espaço parece vivo, vibrante, habitado por alguém que ocupa seu espaço sem pedir desculpas. No mês passado, Dona Rosa me perguntou se eu me sentia solitária, morando sozinha na minha idade. Solitária? Repeti, pensando seriamente na pergunta. Não, estou sozinha às vezes, mas não sou solitária. Há uma grande diferença. E há. Solidão é o que senti por todos aqueles anos em que estava cercada por uma família que não me via como uma pessoa completa. Sozinha é o que estou agora, quando escolho a solitude em vez de uma conexão tóxica, quando priorizo meu próprio bem-estar em detrimento do conforto dos outros. Prefiro estar sozinha e ser respeitada do que cercada e diminuída. Prefiro jantar sozinha em paz do que compartilhar uma mesa com alguém que me vê como um recurso a ser explorado. Prefiro ter um pequeno círculo de amigos genuínos do que uma grande família que me trata como um caixa eletrônico ambulante. Outro dia, eu estava caminhando pelo Parque Ibirapuera, o mesmo parque onde costumava levar o Tiago quando ele era pequeno. Encontrei-me em um banco perto do parquinho,
observando as crianças correrem e rirem enquanto seus pais corriam atrás delas com lanches, band-aids e paciência infinita. Um menino, talvez de 7 anos, caiu do trepa-trepa e ralou o joelho. Sua mãe o pegou no colo imediatamente, beijando o machucado e prometendo que sararia rápido. O amor em seus olhos era tão puro, tão descomplicado, que me tirou o fôlego. Foi isso que dei ao Tiago na primeira parte de sua vida. Amor puro, descomplicado e ilimitado. Em algum ponto do caminho, ele aprendeu a ver esse amor como fraqueza em vez de força, como algo a ser explorado em vez de valorizado. Mas essa não foi minha falha. Essa foi a escolha dele. Não posso controlar o que outras pessoas fazem com o amor que lhes ofereço. Só posso controlar se continuo a oferecê-lo a pessoas que o usam para me machucar. Hoje em dia, ofereço meu amor com cuidado, seletivamente, a pessoas que entendem seu valor e o retribuem na mesma moeda. Lia, obviamente. Meus vizinhos que se tornaram amigos. Meus alunos de fotografia que se tornaram como família. As pessoas no centro de apoio que compartilham suas histórias e confiam em mim com sua dor. O amor ainda é a força mais importante da minha vida. Mas agora inclui o amor por mim mesma, que de alguma forma eu havia esquecido que fazia parte da equação. Se você está ouvindo esta história e reconhece algo familiar nela, se você foi abandonado, explorado ou manipulado por alguém em quem confiava completamente, quero que saiba algo importante. Não é tarde demais para se salvar. Não importa se você tem 73 anos como eu quando finalmente lutei, ou se é ainda mais velha. Não importa se a pessoa que te machuca é seu filho, seu cônjuge ou outra pessoa que o mundo espera que você ame incondicionalmente. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de dizer não a relacionamentos que diminuem sua dignidade ou ameaçam seu bem-estar. Você nunca é velha demais para começar de novo. Você nunca está danificada demais para curar. Você nunca está sozinha demais para construir novas conexões baseadas no respeito mútuo em vez da exploração. Aprendi que o rastreador GPS que salvou minha vida naquela noite na mata não era realmente a tecnologia em minha bolsa. Era a bússola interna que finalmente começou a apontar para o meu próprio valor em vez das necessidades de outras pessoas. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se afastar de pessoas que não sabem como te amar de volta. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de dar desculpas para pessoas que te machucam. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é perceber que não precisa da permissão de ninguém para se valorizar. Meu filho me levou para a mata para um piquenique e me deixou lá para morrer. Mas ele também, sem saber, me deu o maior presente da minha vida. A oportunidade de descobrir que eu era forte o suficiente para me salvar. Você já passou por algo assim? Já teve que escolher entre a lealdade familiar e seu próprio bem-estar? Entre manter a paz e exigir respeito? Adoraria ouvir sua história nos comentários abaixo. Se você ainda está lutando por sua liberdade, ou se já a conquistou, compartilhar nossas experiências ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E se esta história ressoou com você, se te fez pensar sobre seus próprios relacionamentos, ou te lembrou de alguém que você ama e que talvez precise ouvi-la, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Vamos continuar abrindo nossos corações para a verdade, mesmo quando é dolorosa. Vamos continuar nos apoiando enquanto aprendemos a nos valorizar. Vamos continuar provando que nunca é tarde para reescrever o final de nossas próprias histórias. Obrigada por ouvir. Obrigada por se importar. Obrigada por fazer parte de uma comunidade que acredita que todos merecem um amor que não vem com um preço. Até a próxima vez, lembre-se, você é digna. Você é valiosa. Você é suficiente. Exatamente como é. E você nunca é velha demais para voltar para casa para si mesma.